Muito bem. Essa matéria do valor econômico que o Oceli acabou de ler, com relação à taxa do lixo, é conhecida já de há algum tempo. Realmente, poucas prefeituras do Brasil, a matéria destacou aí, instituíram a taxa. A lei que criou essa taxa, a lei nacional que criou essa taxa do lixo, a do marco do saneamento básico, ela não deixa explícito que é obrigação do município criar a taxa, mas deixa implícito que é obrigado se criar a taxa, porque ela condiciona: ou o município cobra a taxa do lixo, ou ele deixa de receber recursos discricionários. Não são os recursos constitucionais obrigatórios que o município tem direito. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios. Isso é uma obrigação que a União tem de devolver aos municípios um percentual da alíquota de impostos arrecadados pelo governo federal, sobretudo o IPTU. Esse recurso do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, é um discurso obrigatório. O discurso, por exemplo, de liberação de emendas parlamentares ou de convênios que o governo federal possa fazer com o município para construir um posto de saúde, para construir uma escola, para construir um melhoramento qualquer no município. Este não. Esse é um recurso discricionário que o governo federal só pode liberar se o município estiver cobrando a taxa do lixo. E, como diz a matéria aí, isso pode gerar uma ação contra o prefeito, até de improbidade administrativa. Por quê? Porque os prefeitos são obrigados a cobrarem os impostos municipais. E a maioria dos prefeitos não cobra. Por exemplo, nos pequenos municípios, aqui do estado do Ceará, não há cobrança do IPTU. IPTU, que é um recurso, um imposto cobrado pelo município. Não cobra ISS, que é um outro imposto que é de arrecadação própria do município. A não arrecadação desses municípios pode ocasionar, ou melhor, deve ocasionar, algumas dificuldades para os prefeitos. Mas os órgãos de fiscalização, de controle externo da administração pública fecham os olhos para esta obrigação municipal. O Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado deveriam estar cobrando dos prefeitos esta obrigação, a de cobrar os impostos e taxas exclusivas dos municípios. Na próxima campanha, como nós já estamos vendo, essa história da taxa do lixo aqui e em Sobral, um outro grande município cearense que instituiu a taxa do lixo foi Sobral. Não se tem notícia de Juazeiro, de Maracanaú, de Caucaia, que são outros grandes municípios. Eles não instituíram. E os próximos prefeitos vão ter que fazê-lo sob pena de ver minguar os recursos federais para as suas administrações. A demagogia na campanha vai ser bem explícita. Candidatos, como já temos aí candidatos, dizendo que vão extinguir a taxa do lixo. Provavelmente não extinguirão. sob pena de responderem
judicialmente pelas suas ações. E o ex-ministro do primeiro governo Lula, José Dirceu, não é mais um condenado da Lava Jato. Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria, anularam a condenação dele pela Lava Jato. Ele estava condenado à prisão de mais de 8 anos. Os ministros do Supremo entenderam, ou a maioria dos ministros do Supremo entendeu, que quando José Dirceu foi condenado, o processo já estava prescrito. E aí se pergunta, cadê a corregedoria do Judiciário? Cadê o revisor desse processo? Esse processo teve um revisor, um juiz revisor, e não viu essa prescrição? A corregedoria não acompanha esses processos? O que faz então a corregedoria do Judiciário? E o que faz o revisor de um processo? O revisor é exatamente para detectar alguma falha, algum defeito no curso do processo, constatar se o processo está prescrito ou não, é o mínimo que ele poderia fazer. O Judiciário falhou aí. Também ontem, como havíamos previsto aqui no nosso programa da manhã passada, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, rejeitaram o recurso do PL e do PT contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia absolvido o senador Sérgio Moro das acusações de abuso do poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação. Ontem, eu só não fui enfático em dizer que Moro seria absolvido, porque nas cabeças de juízes ainda tem muita coisa além das próprias leis. E eu até disse, ainda não se sabe o que tem na cabeça de juiz. É evidente que ninguém pode ser condenado por abuso do poder econômico se faz gastos para uma candidatura presidencial, onde ele pode fazer campanha em todos os estados do país e gastos específicos para uma candidatura ao Senado ou a deputado, que só se pode ser votado em um estado. No passado, já foi possível uma pessoa ser candidato na mesma eleição em mais de um estado. Leonel Brizola e Getúlio Vargas chegaram a ser eleitos no mesmo pleito no Rio Grande do Sul e em outra unidade da federação. Brizola especificamente no Rio de Janeiro. Assim como também, no passado, era possível você ser candidato no seu estado a 2 cargos. No Ceará, em 1962, Adail Barreto Cavalcante foi candidato a governador do estado e a deputado federal. Ele foi eleito deputado federal, pois o governador eleito naquele ano foi Virgílio Távora, pela União pelo Ceará. Mas voltemos ao julgamento do recurso
contra o mandato do senador Sérgio Moro ontem à noite no Tribunal Superior Eleitoral. O relator do processo foi o ministro Floriano de Azevedo Marques. Vamos ouvir a sua conclusão. Imagine esse exemplo de um presidente de um grande partido ou federação que, cumprindo suas funções regulares partidárias, no período anterior ao início da campanha, percorre todo o país para fechar coligações, articular alianças, promover candidaturas, discutir linhas programáticas, participar de convenções, participar de debates televisivos, dar entrevistas. Nesse mistério, como é óbvio, participa de eventos que promovem a sua persona como presidente do partido, mas como ser político. Certamente, essa atividade lícita e necessária vai lhe oferecer grande exposição. Pois bem, a se adotar a tese do dolo na assunção de risco, esse dirigente partidário também estaria automaticamente impedido de concorrer a um cargo no parlamento, pois se o fizer, será acusado de abuso do poder econômico, dado que no período anterior à campanha, o partido despendeu recursos para permitir suas atividades, as quais, naturalmente, lhe trouxeram exposição. Portanto, essa tese do dolo na assunção de risco se avizinha como um próprio despautério. Considera impossível sustentar a condenação de um candidato por abuso de poder econômico baseado num hipotético dolo eventual eleitoral. Por fim, uma nota relativa à tese da notoriedade elisiva do abuso do poder econômico, tese essa que foi abraçada pela origem. Entendo que essa tese não pode ser acolhida, pois, do contrário, ela criaria um salvo-conduto para postulantes com alguma notoriedade utilizarem desmedida e ardilosamente recursos a serem sancionados pelo eventual abuso. O fato de um postulante ser notório não dá a ele franquia para empregar recursos desmedidamente na pré-campanha. E eu chego, então, à conclusão, senhores ministros, senhoras ministras, no seguinte sentido. Não restou comprovado o uso indevido ou abusivo dos meios e veículos de comunicação. 2. Não restou comprovada, em que pese os indícios de suspeita, a irregularidade ou desvio de recursos do fundo partidário. 3. Não foram identificados, foram identificados gastos relevantes na fase de pré-campanha dos candidatos ao Senado pelo Paraná, porém, a análise específica desses gastos, bem como a avaliação da dimensão quantitativa e qualitativa de tais dispêndios, à luz das circunstâncias que revestiram a errática pré-candidatura do investigado Sérgio Moro, impedem e excluem a caracterização do abuso do poder econômico. Sendo assim, devem ser improvidos os recursos ordinários, mantendo-se a íntegra, ainda que com fundamentos diversos, da decisão recorrida. Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito de negar provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança, estadual, e pelo Partido Liberal, mantendo-se incólumes os arestos regionais e a improcedência dos pedidos é como eu voto. Bom, num determinado momento aqui nesse programa, eu disse que nós não devíamos nos impressionar se a qualquer momento o ex-presidente Jair Bolsonaro deixasse de ser inelegível para ser elegível. Veja bem, o próprio judiciário que condenou algumas pessoas está absolvendo agora. Decisões diametralmente opostas. Foi assim no caso do atual presidente Lula. Embora o caso dele seja um pouco diferente do caso do ex-ministro José Disseu, porque no caso do ex-ministro José Disseu, as ações dele não poderão ser mais reabertas. E a do presidente Lula ainda podem. Bom, mas vamos aguardar aí a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados, quando o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a maior bancada na Câmara, e essa bancada ainda pode aumentar, pelo menos em uns 10 mais outros deputados,
porque se o governador de São Paulo, Tarcísio, trocar realmente de partido e for para o PL, ele levará pelo menos uns 10 deputados. E aí a bancada ultrapassa os 100. E com esse poder, ela pode realmente forçar a que o novo presidente da Câmara dos Deputados, a partir de fevereiro, coloque em votação uma resolução absolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro desta condenação de inelegibilidade. As oposições na Assembleia Legislativa cearense e na Câmara Municipal de Fortaleza, embora ainda bem reduzidas, estão mais fortes. Na Assembleia, a oposição está aproveitando a insatisfação de deputados governistas com o próprio governo. E na Câmara Municipal, também os vereadores da situação estão insatisfeitos e a oposição se aproveita disso. Embora o vigor da oposição seja por conta da eleição municipal. Ontem, o vereador Bruno Mesquita foi o primeiro a criticar a administração do prefeito Sarto, daquela sessão. Vamos ouvi-lo. Lima sorrindo para a população. Você quer falar com o prefeito Sarto? Vamos até ali o birô, ele está lá com um papel e uma caneta para lhe servir. Mas, rapaz, é muita cara de pau, viu, vereador Didi? É muito cara de pau. A cara de pau do prefeito Sarto em fazer esse tipo... E as câmeras, que parece o show da Madonna, câmera de todo lado. Vereador Didi, cada político tem sua característica. E o prefeito Zé Sarto tinha a característica de ser um homem sério, cumpridor de palavra e um homem trabalhador. E hoje ele muda para um homem que quer aparecer cantando e dançando, que quer aparecer com uma folha de papel e uma caneta para despachar, dizendo que é um prefeito acessível sem ser, e é um homem que se tornou um homem perseguidor como nunca foi. Essas são as características do prefeito Sarto, porque o deputado Sarto que eu conheci são outras. Era um homem trabalhador, era um homem que era escravo do trabalho, era um homem que escutava as pessoas, Manu, que atendia aquelas mães que iam ter filhos. Tanto é que ele brinca, ele e o Acilon, cada rua de Fortaleza tem pelo menos um parto deles dois. Mas esse prefeito que está fazendo isso aí, não é o Sarto que eu conheço. O Sarto não é de sorrisinho, de gracinha, de estar dançando e cantando para poder aparecer. O Sarto sempre foi um homem de trabalho. Isso marcou, nunca foi de muito sorriso, sempre foi de ser um homem sério, correto. E agora mudou o estilo. Ah, vereador Didi, como um marqueteiro, faz a diferença. Bom, depois dessas ironias do vereador Bruno Mesquita, foi a vez de a vereadora Estrela Barros fazer as suas críticas. Vamos ouvi-la. Para o que vem acontecendo na nossa cidade de Fortaleza, vereador Gabriel, o que tem me chamado muito assim a atenção, de 3 anos e meio que você queria sempre ter visto algo dessa maneira aparecer e não apareceu. E pasme você, agora em plenas épocas de eleições aí, bem futuras, bem próximas, aí você que alguma vez tentou falar com o prefeito Sarto, no seu gabinete você não teve esse acesso, você não teve sequer essa oportunidade. Nunca tinha tempo, a agenda sempre muito lotada do prefeito Sarto durante esse período. Mas, pasme você, agora bem próximo das eleições, você tem o gabinete do prefeito Sarto dentro da sua comunidade. Ou seja, minha população fortalezense, aí do meu grande Pirambu, adjacências, você que nunca teve acesso ao prefeito Sarto, nesse momento você vai ter. Sabe aquelas minhas pendências, aqueles meus pedidos que eu fiz, requerimentos que nós não fomos atendidos, que você, meu povo do Pirambu e adjacência, ainda não foi atendido, o prefeito Sarto vai estar lá de prontidão
para lhe atender. Eu apenas faço o meu trabalho. Qual é o trabalho do vereador? É fiscalizar, é criar projetos, né? É fazer tudo que tem de direito dentro do legislativo. E qual é o que o prefeito tem que fazer e a gestão? É executar. Mas pasmem vocês, isso há muito tempo não tem sido feito. Mas agora, bem pertinho de eleição, é só o que você não fala. É até, sabe, um pouco assim, irônico. É querer fazer brincadeira, palhaçada com a minha população. Nunca tiveram esse acesso a falar com o prefeito Sarto. Mas agora, presidente Bruno Mesquita, você também pode estar pedindo para o gabinete do prefeito na sua comunidade. Que aí aquela população lá, onde Vossa Excelência reside, vai estar lá à sua disposição para atender. Não é brincadeira, é brincar com o meu povo. Isso assim, parece assim, coisa assim de criança. Parece que as pessoas, ou mentais também, acho que é isso que ele quer dizer. E por que só agora? Ô, vereador Estrela, mas é porque o prefeito Sarto vem trabalhando muito. Lá atrás ele não trabalhava, só agora em épocas bem próximas de eleição, é assustador. Então, meu povo do meu grande Pirambu, meu povo fortalezense, fiquem atentos para essa situação. Isso é muito importante. Fortaleza trabalhando mais. Aonde você vira agora, você consegue ver ali uma maquiagem. Agora, recentemente, foi passado um assalto na Avenida Leste-Oeste, bem pertinho onde eu moro. Pasme você, vereador Gabriel. Uma chuvinha que Deus já está lá esburacada. A maquiagem, ó, se esborrotando, que foi a retomada aqui dos trabalhos dessa casa. O prefeito Sarto falou que não estava acreditando, que ele dormia e acordava e não acreditava que ele era o prefeito de Fortaleza. Se ele dorme e acorda e não acredita, imagina nós, que estamos totalmente abandonados. Como é que você pode acreditar num negócio desse? Então, prefeito Sarto, realmente, o senhor não pode nem dormir, nem acordar, nem imaginar, até porque o senhor não mora na cidade de Fortaleza. O senhor mora na cidade de Eusébio. Então, o senhor pode acordar e imaginar que o senhor possa vir ser candidato a prefeito de Eusébio. Bom, o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique, com uma Bíblia, um exemplar da Bíblia nas mãos, da tribuna da Assembleia Legislativa ontem, condenou os investimentos da Prefeitura de Fortaleza em cultura, onde se fala em sexo ou sobre sexo. Vamos ouvi-lo. Exploração sexual de crianças e adolescentes é uma questão séria no nosso estado. Aqui estão só alguns dados importantes. 2022, mais de 70% das vítimas de crimes sexuais no Ceará eram crianças e adolescentes. Mais de 70%, gente, das vítimas de crimes sexuais no nosso estado eram crianças e adolescentes. Em 2021, o Ceará registrou 1.946 casos de crimes sexuais, dos quais 1.344 foram contra crianças e adolescentes até 14 anos de idade. De acordo com a Delegacia do Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, em 2018 foram registrados 7 casos de menores de idade vítimas de exploração sexual no nosso estado. Em 2020 foram recebidas 74 denúncias, obrigado, minha filha, de exploração sexual através do Disque 100, serviço administrado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse número é 27% menor que as dos 104 denúncias recebidas em 2019 e 42% atrás de 128 contabilizadas em 2018. Nós estávamos nas nossas redes sociais dizendo: estamos combatendo a exploração sexual de crianças e adolescentes. A Prefeitura de Fortaleza simplesmente ela estava gastando o nosso dinheiro, gastando, foi R$ 28.413, referente a esse pagamento desse empenho pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. Para quê? Para ensinar as nossas crianças a quê? Então, cabe a vocês da Secretaria de Cultura de Fortaleza ensinar um menino que ele pode ser uma menina? Cabe a você dizer o que é que uma criança que tem pai e mãe ela pode ser? Nós temos a Bíblia, nós temos pai e mãe,
E nós temos temor a Deus. Então fica um aviso aí para o prefeito, Sarto. Tá? Sarto. Tem tanta coisa para fazer. Eu não sei como é que os vereadores estão votando aí a lei do orçamento anual, né? Mas para que colocar dinheiro para a cultura, se vocês estão gastando dinheiro querendo ensinar as crianças o que não está escrito na palavra de Deus e o que muitos pais não querem que seja ensinado? Se procurar o que fazer, acha. Porque a nossa capital tem vários bairros alagados. A nossa capital tem alguns hospitais que não tem remédio. E você gastando dinheiro público, o dinheiro do suor do trabalhador, para poder patrocinar um evento desse, onde crianças e adolescentes vão estar escutando. Bom, o presidente Lula foi ontem em Brasília ao encontro de prefeitos. Brasília, desde antes de ontem, está reunindo lá alguns prefeitos do Brasil todo. Eles estão atrás dessa história da desoneração da folha de pagamento, né? E ontem saiu, então, uma solução para esse problema, pelo menos até o final deste ano. São muitos prefeitos que estão lá, prefeitos de todos os estados brasileiros. Não dá para se mensurar a quantidade, porque nós temos mais de 5.600 municípios no Brasil, todos, evidente, não estão lá, mas bem próximo até da metade desses prefeitos estão lá. Prefeitos gostam de uma viagem e esta também é muito importante porque eles estão defendendo os interesses da administração com relação a recursos para o município. Pois o presidente Lula, quando chegou lá nesse evento, ele foi vaiado e aplaudido. Vaiado e aplaudido. Aliás, ele começa o discurso dele até falando em civilidade. Isso, óbvio, reclamando das vaias. Esse momento dessa manifestação não é nada interessante para os candidatos do PT às prefeituras neste ano de 2024, sobretudo nas capitais brasileiras. O presidente estando mal avaliado, ele terá menos influência nas eleições deste ano, que se presume polarizadas, porque o bolsonarismo está vivo e eles têm interesse, os bolsonaristas têm interesse nessa polarização. Por conta dessa polarização, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro pode eleger um considerável número de prefeitos Brasil afora. E o presidente sendo vaiado e também aplaudido pelo contingente de prefeitos, neste momento pré-campanha, nós estamos em campanha, mas oficialmente nós estamos numa pré-campanha, não é nada bom para os seus candidatos. Vamos ouvir parte do que disse o presidente Lula aos prefeitos ontem em Brasília. Nós precisamos efetivamente estabelecer uma relação digna e respeitosa entre nós. Eu vou dizer para vocês o que nós estamos assumindo compromisso aqui. E vocês sabem também que eu penso o seguinte: tudo que vocês pedem, 100%, nem sempre a gente consegue atender. Mas muitas vezes a gente consegue atender mais do que as pessoas imaginavam que a gente pudesse atender. Quando a gente faz uma pauta de reivindicação na prefeitura, no sindicato, numa associação, a gente sabe mais ou menos o tamanho do pedido e o tamanho do atendimento. Para quem dá é sempre muito, para quem recebe é muito pouco. E é isso que permite que a cada ano o Paulo apresente uma nova pauta de reivindicação. A gente vá a discutir com vários ministros, discutir no Senado, na Câmara, com deputados, com lideranças. A gente está tendo uma parte. Vocês voltam
um xingando, outro agradecendo, mas no ano seguinte está todo mundo aqui outra vez com outra pauta de reivindicação e outra vez a gente senta, a gente conversa. É assim que esse país vai ser daqui para frente republicano, respeitoso, com harmonia entre os entes federados. Não permitam que as eleições desse final de ano façam com que vocês percam a civilidade. Esse país está precisando de civilidade, esse país está precisando de harmonia, esse país está precisando muito mais de compreensão. Bom, o presidente tem razão em reclamar civilidade. Aliás, o presidente da Associação dos Prefeitos reclamou dos seus colegas pelas vaias ao presidente. O presidente da República, ele merece todo o respeito de todos os cidadãos e cidadãs. Ninguém é obrigado a gostar ou deixar de gostar desse ou daquele presidente, mas todos nós somos obrigados a respeitá-lo. É a primeira autoridade do país. Repito, só que a situação neste momento não é nada boa para o PT em todos os municípios brasileiros. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.